escreve o texto. Tá, vou escrever. Anda, escreve logo. Tá bom, eu vou escrever. Mas escrever sobre o quê? Ah, escreve disso, essa mania de não fazer as coisas quando tem que ser feito. Tá bom, mas antes eu preciso de um café. Café coado. Café expresso não serve? Claro que não. Quando a gente vê o processo do café sendo coado, a ideia vem. Sentiu o cheiro? O café expresso não serve porque ele é rápido e não deixa a ideia surgir. Eu tenho lá minhas convicções que o café coado é uma arte que rende grandes textos, romances, até texto bíblico. Porque se Paulo de Tarso tivesse uma cafeteira de café expresso, ele não teria feito tantas cartas bíblicas. Ele seria um tuiteiro. No máximo, um áudio. No WhatsApp. Mais rápido. Pronto? Acabou? Sim. Agora eu vou escrever. É só eu sentar aqui, ver a tela e o texto vem. Cadê? Calma, não é assim, né? Claro que não. Eu tenho que abrir o Word também. Escrever sobre essa mania. Peraí. Não, essa fonte não está boa, não. Eu acho que precisa ser calibre. Pensando bem, essa câmbria é a fonte mais bonita. Posso saber por que você está mudando a fonte? Pessoal da comunicação da central? Vai mudar de qualquer jeito? Será que se eu escrever tudo em itálico, eles colocam certinho? Não sei. Mas é bom você pensar nisso depois de escrever o texto, né? Tá bom. Ei! O que você está fazendo no Facebook? Desculpa, foi inconsciente. Parece que tem uma entidade assim que me faz entrar no Facebook sem eu perceber. Desculpa. Sai daí, antes que seja tarde. Não acredito! Os melhores testes sobre o futuro! Eu tenho que ver isso! Saia, antes que seja tarde. Meu Deus! Quando será o meu casamento? Eu preciso ver isso! Não, você não precisa ver isso! É óbvio que não! O que você precisa fazer é terminar o texto dessa semana. Quem é minha alma gêmea? Jesus, eu preciso saber. Eu sabia que era ele. Eu sabia. Ele me deu um oi no culto. É ele, Jesus. Eu sabia. Senhor, você é o cara mesmo quando fez esse Facebook. Eu sabia que eu tinha que entrar aqui agora. Chega. Escreve o texto. Tá bom. Ela está nervosa, né? Tá bom, vamos escrever o texto. Me lembrei, tem um texto muito bom sobre procrastinação. Eu preciso ver ele antes de escrever o meu. Para não correr o risco, sabe, de copiar assim, involuntariamente. Achei, esse daqui. Procrastinação. Nossa, mas o texto é muito bom. Agora não tem jeito mais de escrever o meu. Não mesmo. O jeito é desistir. E vou tomar outro café. Não. Senta aí e escreve o texto. E escreve diferente desse que você está escrevendo. Escreve assim, dessa luta, sabe, essa interior que fica entre um faz alguma coisa e o outro não quer fazer. Faz logo. Isso, vou escrever.
Ei, sai do Facebook de novo! Tudo bem? Nós vamos falar sobre o que nessa noite? Qual que é a palavra? Procrastinação. Ok, então eu quero começar perguntando para você. Quem aqui já viveu algo parecido com isso que a Kelly acabou de encenar? Você que não levantou a mão, está com vergonha ou você está sendo mesmo diferenciado nessa área aí? Como é que é? Ai, 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 ai. Pois é, nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão sério, tão comum, que ele atinge a todos nós em níveis diferentes. Algumas pessoas têm episódios isolados de procrastinação em alguns momentos e outras procrastinam em níveis crônicos. Nem todo mundo procrastina do mesmo jeito e tem muita gente que é tranquila em relação a isso. Apesar dos episódios isolados, a sua vida é extremamente produtiva e flui muito bem. Mas esse assunto dessa noite vai ajudar, em alguma medida, a todos nós. E você vai conseguir também entender um pouquinho como lidar com pessoas que às vezes são próximas de você, que procrastinam. E você vai conseguir ajudá-las também a entender melhor. E principalmente, todo mundo que levantou a mão aí, em alguma medida, vai aprender um pouquinho com essa lição, com essa reflexão, com essa conversa de hoje à noite. Nós estamos no final do ano, época de fazer planos, época de avaliar o ano que passou. E às vezes você está chegando aqui frustrado com tanta coisa que você não conseguiu realizar. Na semana passada o Léo falou sobre perseverança, nos inspirou, nos desafiou muito. E hoje eu quero dar continuidade ao tema, te ajudando a entender onde que o negócio agarra. Onde que você tenta fazer. Eu sei que você tem a vontade de agir, você tem a vontade de produzir mais, mas algo te impede, algo te atrapalha de produzir o tanto que você gostaria. E é isso que eu quero te ajudar a entender. Como que você pode, então, produzir mais? Como que você pode vencer a enrolação? Como que você pode vencer o embromation? Como que você pode vencer essa palavra feia aí, que é a tal da procrastinação? Beleza? Vocês estão procrastinando, né? A hora de falar beleza? Tá certo. Vocês estão animados para participar aí dessa reflexão? Acha que você vai aprender algo nessa noite? Amém. Queria que você orasse, eu queria que você pedisse a Deus para falar com você a respeito desse assunto. Queria que você pedisse para Deus te mostrar as coisas que acontecem dentro da sua mente. Às vezes acontecem coisas dentro de nós que a gente não tem clareza, que a gente não percebe. E nessa noite, Deus quer trazer à luz o que passa dentro de você. Nessa noite, Deus quer trazer cura para essa área tão importante da nossa vida, que é a improdutividade. Então, peça a Deus para falar com você, para te dar luz nessa noite. Senhor, eu peço que o Senhor ouça cada oração que está sendo feita aqui nessa hora, Pai. Nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração e pedimos que nessa noite o Senhor nos dê clareza, traga à luz as coisas que acontecem dentro de nós, que às vezes nós não percebemos. Que o Senhor traga cura, traga libertação, traga revelação, entendimento, e que o Senhor nos livre e nos cure da procrastinação. Pai, nos ajude a ser uma geração que anda no centro da Tua vontade, uma geração que tem as prioridades do reino do Senhor na mente e que a gente possa viver de uma maneira santa e que agrada ao Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar definindo o que é a procrastinação. Nós vamos começar pelo conceito, para você entender. Às vezes,
Você nunca ouviu essa palavra feia, às vezes você faz isso que a Kelly mostrou aqui no teatro tão bem. Às vezes você, ao invés de ir escrever o tal do texto que você precisa fazer, ao invés de fazer o trabalho da escola, o trabalho da faculdade, um relatório no seu serviço, às vezes você pegar, sentar e produzir o que você precisa produzir, você resolve fazer um monte de coisa ao invés de fazer aquilo. Você vai coar café, você vai mexer no Facebook, você vai dar uma espreguiçada, dar uma vontade no xixi, fazer xixi de 5 em 5 minutos, uma fome que vai tomando a gente assim, toda hora. E aí, nossa, não preciso olhar meu WhatsApp, eu preciso responder fulano, eu preciso ligar. E aí você precisa fazer tanta coisa que aquela tarefa, aquela responsabilidade que você tinha que terminar, você não consegue terminar. Essa é a procrastinação. E o conceito diz assim, no dicionário Aurélio, define a procrastinação como ato ou efeito de procrastinar, adiamento, delonga. Procrastinar é transferir para outro dia, adiar, delongar, demorar, esperar. No original, lá no latim, a origem da palavra, pro quer dizer à frente, e crastinos quer dizer de amanhã. Então a ideia é de deixar para amanhã, é passar para frente, é adiar mesmo. Essa é a ideia. Então o procrastinador é um indivíduo que ele evita determinada tarefa ou várias tarefas. Essa é a ideia de procrastinar. O procrastinador é aquele que está muito ocupado fazendo coisas que não precisa para evitar fazer o que ele precisa fazer de verdade. Essa é a ideia. Você coloca na frente coisas que não precisa, que não são tão importantes, você coloca elas na frente, elas furam a fila de prioridade, e ao invés de você fazer o que precisa realmente, você vai fazendo outras coisas. Não é que você está parado fazendo nada, você está fazendo outras coisas que não são as necessárias. Às vezes você fica atualizando seu e-mail toda hora, você precisa responder pessoas, você coloca outros problemas, outras resoluções na frente, ao invés de fazer aquele texto, aquele relatório, aquela atividade mais delicada, mais complicada que você precisa fazer. O procrastinador, ele prioriza coisas menos importantes, ao invés de direcionar suas ações para aquilo que seria mais necessário realizar. Coloca diversas tarefas menores na frente. Agora olha essas frases e reflexões. O ato de procrastinar faz a pessoa viver a ilusão de que se ela adiar, tudo vai se resolver como num passe de mágica. Não vou fazer agora não, porque assim, tem tempo, depois eu resolvo, depois eu faço. Então, deixa para frente, vamos adiar, deixa para amanhã, que amanhã tudo vai se resolver. Então ele tem essa sensação de que no final tudo dá certo, no final tudo se resolve, e vamos lá, vamos enrolando, vamos empurrando com a barriga, que no final tudo dá certo. Agora olha essa que legal. Reflexões sobre a procrastinação. Procrastinação é o ato de arruinar sua própria vida sem nenhuma razão aparente. Essa é top, né? É exatamente isso que o cara faz. Ele está destruindo a vida dele, não está conseguindo construir nada sem razão aparente. Agora essa aqui também é interessante. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, gente. Hoje. O procrastinador vai fazer as coisas hoje. Jamais. O procrastinador sempre faz amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Mas essas palavras tipo assim, hoje, agora, imediatamente, elas não combinam tão bem com o dicionário do procrastinador. Então esse é o conceito, essa é a ideia. Essa é a luta de muitos de nós. Na vida inteira, o tempo todo, ou em alguns momentos da nossa vida, certo? Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. O que a Bíblia fala sobre esse assunto. Que reflexões nós podemos extrair da palavra de Deus para nos ajudar, para nos orientar. Esse conceito que está ali no versículo, ele é muito importante e ele aparece na Bíblia de uma maneira geral em vários momentos. E a ideia é, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Em outros versículos com a ideia parecida. Este
é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia de hoje. Salmo 118, verso 24. Um outro provérbio, Provérbios 13, 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Então, uma pessoa que ela está sempre adiando e que ela nunca consegue concretizar os sonhos e projetos dela, aquilo vai gerando um peso no coração, ela vai adoecendo. Porque se você está sempre, amanhã eu resolvo, depois eu faço, você consegue, às vezes, apagar alguns incêndios e resolver algumas coisas na sua vida, mas vários sonhos, vários projetos vão ficando para trás e nunca se realizam. E essa esperança, essa expectativa de que amanhã vai ser melhor, no futuro eu vou conseguir, amanhã eu resolvo, com o tempo isso vai adoecendo o nosso coração. E a Bíblia ensina em vários textos, daqui a pouco a gente vai ler mais alguns, mas a Bíblia ensina que hoje é o dia que Deus fez para nós. Se há alguma coisa que nós podemos fazer, se há algum momento que nós podemos interferir na nossa vida e que nós podemos fazer algo diferente, esse dia é o dia de hoje. O dia de amanhã, na verdade, ele não existe. Porque quando ele chega, ele se torna hoje. Então, o único dia que você pode interferir de verdade, que você pode alterar a sua vida, é o dia de hoje. E a Bíblia fala sobre isso de uma maneira muito clara. Então, se você tem o hábito de deixar para amanhã as resoluções, as decisões ou as ações, principalmente, que você precisa fazer, precisa entender que a Bíblia te mostra que hoje é o dia de fazer as coisas. Tem um texto muito viajado, que eu nunca tinha reparado nele. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, uma orientação que Paulo dá para a igreja de Tessalônica, uma doideira. Olha o que ele fala. 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Irmãos, a palavra de Deus é linda demais. Vamos lá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como nós devemos seguir o nosso exemplo, como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Olha a cajadada do tio Paulo aqui. Tem até um Instagram que eu comecei a seguir essa semana que chama isso. Depois você dá uma entrada lá. Cajadada do tio Paulo. Olha que viagem que ele está fazendo. Ele está dizendo que uma pessoa que ela é ociosa, ela deve ser exortada no meio da igreja. E ele não está falando aqui especificamente de um procrastinador, porque ele está trazendo aqui o assunto da improdutividade. Uma pessoa ociosa é uma pessoa que não produz. O procrastinador, por definição, ele não produz ou produz muito pouco. E isso faz com que isso do texto aconteça. Porque se alguém no meio do corpo, no meio da comunidade, não produz, ele sobrecarrega os que estão produzindo. E fica na mamata às custas dos outros. Do tipo, não, cara, cheguei aqui agora, vai ter o trabalho aí da faculdade, né? Eu não consegui fazer, não coloca meu nome aí no grupo. Ou seja, alguém trabalhou e você está pegando carona. Alguém estudou para a prova e você está colando na prova. Então, são atitudes de
pesar os outros, de usufruir de um trabalho que você não fez por merecer. Então, Paulo está dizendo, se alguém está montando nos outros, se alguém não está produzindo, se alguém está vivendo ociosamente, ele precisa ser corrigido. Ou seja, corta a mamata dele, corta as regalias, porque isso vai fazer com que ele acorde para a vida. A ideia de Paulo é muito interessante porque tem alguns textos de Paulo que ele fala que alguns tipos de pessoas, alguns tipos de crente, a gente não deve nem se associar com eles. A pessoa fala que é crente, mas você não deve nem conviver com elas. Nesse caso, não é isso que Paulo fala. Ele está falando, trata como irmão. Então, essa atitude de tirar o alimento é tratar como irmão. Você ia gostar? Seu irmãozinho em Cristo falar assim, ô fera, você não vai comer não, porque você não trabalhou, você não ajudou a carregar as coisas, agora você não vai poder comer o cachorro quente não. Você ia ficar bolado, não ia? Pois é, mas é isso que Paulo está falando. Se você não está ajudando, você não tem direito de usufruir do benefício. E quando ele ensina, corta as mamatas, corta regalias, ele está ensinando, leva a pessoa a crescer, leva a pessoa a produzir, leva a pessoa a um outro nível. Então, não é exatamente preguiça. A pessoa que procrastina, ela sabe que ela luta, que ela se esforça, mas ela não dá conta. E às vezes você que não é procrastinador, que você não luta com isso, você, em geral, flui bem nas suas coisas, às vezes você vê uma pessoa que não dá conta e você acha, não, o cara é mó enrolado, preguiçoso, às vezes não é só isso. Às vezes ele se esforça, mas ele não dá conta de vencer. E eu quero nessa noite ajudar você a vencer. Eu quero nessa noite ajudar você a entender algumas coisas e alguns caminhos para você vencer a procrastinação. Então, não seja ocioso, não sobrecarregue os irmãos, mas ao contrário, como Paulo está falando aqui, seja um exemplo. Seja um exemplo para todos. Tenha uma postura exemplar, uma produtividade exemplar. E isso é o que Deus espera de nós e esse é o nosso desafio bíblico. Correto? Amém. Então, beleza. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai voltar em alguns textos bíblicos aqui. E agora? Como então que eu vou sair dessa? O que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? Tem tantos sonhos, tantas coisas que eu queria realizar, tantas ideias, tantos alvos que eu botei que eu não consegui cumprir, tanta coisa que eu estou adiando, que eu estou enrolando na minha vida, eu me sinto perdido. Por onde que eu começo? O que eu faço então? Nós vamos começar por um site que eu achei sensacional. Depois eu queria muito que todo mundo pudesse entrar e ler. A teoria do cara é assim, muito precisa. Eu fiquei impressionado como que ele conseguiu desenvolver. É um jovem, um blogueiro americano, formado em ciência política e tal, que ele fala, eu sou um grande procrastinador. E eu estou escrevendo aqui a minha vida. Eu estou lutando contra a procrastinação, eu já avancei muito e eu estou escrevendo aqui o que eu aprendi, como que eu venci, o que eu estudei, o que eu descobri. Não é um psicólogo, não é um especialista, não, é um cara falando dele mesmo. E ele desenvolve uma teoria com uns desenhos muito legal, vocês vão ver aqui. Eu não trouxe tudo, eram 3 artigos enormes, depois você entra. O site original é Wait, deixa eu ver aqui, que eu não decorei não. waitbutwhy.com. Vai estar escrito ali, daqui a pouco você vai conseguir ver. waitbutwhy.com. E em português tem um cara que chama, eu não sei o nome dele, mas o site é ano-0.com, que traduziu os textos com autorização, tudo certinho. Então essa referência é muito legal. Depois você entra lá, lê os textos. A teoria que o cara desenvolve é fantástica. Eu só estou trazendo uma introdução aqui de tudo que ele mostra. Tá? Então, quem domina o inglês, waitbutwhy.com, e quem vai no português mesmo, ano-0.com. É a coisa assim, mais clara, a melhor explicação e a melhor proposta que eu já vi sobre procrastinação na minha vida. De nunca li nada tão legal quanto esse material. E eu quis trazer um pouquinho para inspirar você e para te também desafiar a entrar lá depois, que eu te garanto que vai assim trazer muita luz e muita ajuda para você aí, tá bom? Então nós vamos fazer uma viagem, tipo aquele filme Divertidamente, da Pixar, que dentro da mente da pessoa tem tipo uns bonequinhos que um briga com o outro e tal. É mais ou menos essa teoria que o cara desenvolveu. Então, eu vou apresentar para vocês os personagens que ele criou. Esse aí é o cérebro do não procrastinador.
Então, esse é o cara que flui legal e tudo mais. Então, ali... Que isso, Felipe? Tá doido, bicho? Ali no meio ali está o tomador de decisões racionais, né? E está no controle ali, no governo do cérebro. Farei coisas que fazem sentido. Penso a longo prazo, pois eu não sou uma criança. Então, esse é o cara normal. Agora, o procrastinador. Ele tem o mesmo objetivo que o cara do desenho acima. Ele é igual. Com a diferença que tem um macaquinho do lado dele. E esse diacho desse macaquinho aí, ele é o macaco da gratificação instantânea. O nome é totalmente autoexplicativo, gente. Então, é o tomador de decisões racionais, que é o cara que deveria ter o controle, deveria ter o governo, e o macaquinho da gratificação instantânea. Esse macaquinho aí, bicho, olha o que ele faz. Este é o momento perfeito para concluir uma tarefa. Certo? Só que não, diz o macaquinho que não. E aí eles começam a brigar. Antes, vamos ver alguns vídeos no YouTube sobre criaturas de mares profundos. E aí navegar numa sequência de vídeos sugeridos que passa por Richard Feynman, que eu nem sei quem é essa figura aí, falando sobre a teoria das cordas. E termina com a gente vendo entrevistas da mãe do Justin Bieber. Certo? É isso que o macaquinho quer fazer. O cara está ali querendo fazer algo sério, algo produtivo na vida. E o macaquinho quer isso aí. E aí ele quer mais, né, gente? Ele não está satisfeito. Aí nós vamos reorganizar nossa lista de afazeres. É isso aí, eu sei que você nunca fez isso na vida. Ver o preço de meias no Buscapé e dividir nossos álbuns do iFoto em álbuns menores e mais específicos, né, gente? Vamos organizar as coisas, organizar as gavetas do quarto. Nossa, esse chão aqui está muito sujo, vou limpar o chão aqui para ajudar a minha mãe. Então, esse tanto de coisa que te dá vontade de fazer na hora que você tem que estudar, trabalhar, produzir um relatório, esse tipo de coisa. No final das contas, quem assumiu o controle foi o tal do macaquinho, e olha a ideia dele. Nisso já vão ser 14h, teremos um compromisso 14h30, e daí vai ser tarde demais para realmente começar aquela tarefa. Esse é o macaquinho da gratificação instantânea, lutando e muitas vezes vencendo o eu, né, o cara da tomada de decisões racionais. E não termina por aí. Eis que surge... Quem é esse aí? É a mãe, diz o Tiago, que é a mãe. Não, gente, esse aí não é a mãe. Ele é o monstro do pânico. Esse é o monstro do pânico. Qual que é a função do monstro do pânico? O monstro do pânico, ele explica por que um procrastinador, ele fica 3 semanas para escrever uma linha do relatório. E, de repente, na madrugada do dia que ele tem que entregar o relatório, ele consegue escrever 8 páginas. Não faz sentido. Por que durante 3 semanas ele conseguiu escrever só uma linha e em uma madrugada ele conseguiu escrever 8 páginas? Por quê? Porque o monstro do pânico é a única coisa que o macaquinho tem medo. É a única coisa, gente. Enquanto o monstro do pânico não aparece, o macaquinho apronta todas. E é por isso que, às vezes, você só consegue produzir aquilo de última hora. Eu me lembro, na época da minha faculdade, quantas madrugadas eu não passei escrevendo relatórios e entregando trabalhos. E, assim, após o prazo, dentro do prazo, o computador lá em casa era uma beleza, era aqueles computadores assim... Pentium 486, top, assim, ó, que eu ligava ele de madrugada, eu e minha irmã, a gente brigava pelo computador. Tinha época que o computador ficava no meu quarto, tinha época que ficava no quarto dela. Então, às vezes, ela devia amar que o computador, nas semanas que estava com ela, estava lá no quarto dela, eu ligava aquele negócio, parecia um avião decolando assim, ó, aquela turbina, aquele barulho, e ficava, motorzão ligado, assim, a noite inteira, e eu lá, produzindo. Às vezes, a Ju ficava revoltada comigo. Eu lembro de uma vez que eu entreguei um trabalho de ética e esse trabalho valia 100 pontos. Valia 100 pontos o trabalho, valia todos os pontos da disciplina.
Terrível, né? E aí, valia 100 pontos e tudo mais, acabou o prazo. E eu não consegui entregar o relatório. Não consegui entregar. Aí passou uma semana eu tentando produzir, tentando entregar aquele relatório. E aí, 2 semanas depois do prazo, já tinha lançado nota no sistema, já estava tudo. E eu consegui colocar o trabalho debaixo da porta do professor. A faculdade estava deserta, não tinha quase ninguém, tudo aquele silêncio. Coloquei o relatório lá, o trabalho valendo 100 pontos, 2 semanas atrasado, debaixo da porta do professor. E algum tempo depois, sei lá, dias, semanas, não lembro, saiu a nota lá, 100. A Ju ficou louca, ela falou, como que você tira 100 no trabalho que você entregou 2 semanas atrasado? Ele tinha que ter, no mínimo, te tirado 1 ponto por semana que você atrasou, 10 pontos por semana que atrasou. Esse professor é louco. Mas ele gostou do trabalho, gente. E esse que é o problema, entendeu? Porque às vezes você acha que no final tudo vai dar certo, tudo vai resolver, e aí você vai empurrando com a barriga, entendeu? Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre alguns avanços que eu já tive, mas o fato é que uma das madrugadas eu lembro que eu estava escrevendo, na hora que eu estava, tipo assim, já tinha escrito umas 5, 6 páginas, o computador deu um pico de luz lá, não sei se estava chovendo e tal, e eu, assim, juninho demais, não tinha salvo o trabalho. Eu estava escrevendo, produzindo. Isso foi no primeiro período da faculdade. Esse outro já foi um pouco mais para frente, mas eu tive que fazer tudo de novo. Mas aí, voltando aqui ao nosso macaquinho, ele vai atrapalhando tudo. Ele vai te enrolando, te enrumando um monte de coisa para fazer, e na hora que está estourando o prazo, na hora que você está perto de passar vexame, de alguma maneira o macaquinho foge e você consegue terminar aquele negócio ali. Não fica bom, igual você gostaria, ou igual você sabe que você poderia, mas você consegue entregar algo. Né? Então essa aí é a luta do procrastinador. E aí, nós temos mais 2 breves explicações. Esse aí, gente, é o playground das trevas. Esse é o nome que o cara deu mesmo. E o playground das trevas é o lugar favorito do macaquinho. Esse macaquinho, nossa, é um demônio mesmo esse bicho aí. Ele adora ficar no playground das trevas. E ele adora tudo que é enrolação. Está conseguindo ler aí? Só enrolação, gente. É só nada sério, nada que produz, nada que nada. E aí eu pergunto para você, você que procrastina, você que tenha perto de você alguém que procrastina. Vocês estão lendo aí, né? Vamos lá, pessoal. Vamos voltar em mim aqui, depois você termina de ler essa paradinha aí. Olha o que acontece. O macaquinho, ele sempre te leva para esse playground das trevas. E você está sempre fazendo coisas de descanso. Uma pessoa que procrastina muito, ela está sempre fazendo coisa legal. Ela dorme, ela vê televisão, ela navega na internet, em tudo quanto é curiosidade que existe. Ela descansa, ela come, ela faz até exercício físico, às vezes, te dá vontade de fazer na hora que você tem que estudar. Então, a pessoa que procrastina muito, ela está sempre fazendo alguma atividade prazerosa, alguma atividade de descanso, mas ela está sempre cansada. Por quê? Por que descansa, diverte e está sempre cansado? Porque esse playground aí, ele é uma falsa distração. Ele é um falso descanso. Lembra do nome do macaquinho? O nome dele é macaco da gratificação instantânea. O que quer dizer isso? Ele só quer coisas que dão prazer a curto prazo. Coisas rápidas, coisas que resolvem o meu problema instantaneamente. É isso que ele quer. Só que alguém que está cheio de pendência para resolver, cheio de prazos estourando, cheio de coisa para resolver e fica só divertindo, ela acaba acumulando um peso de frustração, de culpa, e aquele divertimento nunca descansa. Você diverte e não descansa. Por causa
desse playground aí, que ele é um falso divertimento. Existe um outro playground, que é o playground alegre, o playground feliz, que o cara desenvolve na teoria dele lá. Depois, se você entrar no site, você vai entender melhor. Tem outros desenhos muito doidos que o cara põe lá. Mas o real descanso, o real divertimento, ele só vem depois de ter cumprido o que você precisava fazer. Se você descansa antes de realizar, aquele descanso ele mais te frustra, mais te pesa do que te descansa, na verdade. Né? E, por fim, tem... isso aí é a situação ali atual. O monstro do pânico, voltando nele, ele só acorda na época do prazo. Então, esse é que é o problema. Se ele acordasse toda hora, o macaquinho ficava sob controle, mas ele só acorda quando você está perto de passar vexame. Enquanto você não está perto do vexame, ele fica dormindo, ele fica fazendo outras coisas. Então, é um problema sério isso aí. E, por fim, esse aí é o cara, né, é aquele mocinho da decisão racional dialogando com ele mesmo. Ali ele chama Tim, que é o nome do autor americano, e é o Tim brigando, o Tim do presente brigando com o Tim do passado e mostrando o Tim do futuro. E ele fala para você, olha para você, Tim do passado, sua besta, você é o único culpado de estarmos nessa situação terrível agora. Vê o Tim do futuro ali, olha como é que ele está bonitão lá, sorrindo, brilhando. Por que você não pode ser mais parecido com ele? Graças a Deus, ele está aqui para consertar as coisas. Eu mesmo arrumaria essa bagunça se eu não precisasse lidar com um maldito macaco. E aí o eu fica brigando com ele mesmo. E esse Tim do futuro, esse eu do futuro aí, na verdade, é uma grande enganação. Porque o futuro nunca chega. O futuro é como se fosse um grande depósito em que você vai jogando os planos e vai mentindo para você mesmo. O eu do futuro ele está sempre sorrindo, porque amanhã eu vou fazer tudo direitinho. Não, amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou escrever, amanhã eu vou fazer atividade física, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã eu vou ler a Bíblia assim inteira. Né, esse circuito 4x4 mesmo, ó, falta um dia para acabar. Eu estou mais ou menos assim, uns 35 livros atrasados. De hoje para amanhã eu vou terminar os livros. Então o procrastinador ele tem essas ideias malucas. Assim. Ele sempre acha que o prazo que vai faltar amanhã para ele resolver vai dar tempo. Não, se em um mês eu não conseguir ler o livro, não, agora, nessa última hora, eu vou ler o livro inteiro. Então, essa é a ideia. O procrastinador ele tem umas ideias sobre o tempo dele, não faz sentido. O tempo presente é sempre mais curto do que o do futuro. O futuro cabe tudo. Cabe o mundo no tempo do futuro. Né? Aquela biblioteca dos livros que eu vou ler amanhã, aquele projeto dos cursos que eu vou fazer, das viagens, das pesquisas. Então, amanhã é o dia de se realizar, é o dia de se fazer as coisas. Esse é o grande engano do procrastinador. Então, esse é o início da teoria do Tim lá. Depois você entra no site, você vai gostar demais, principalmente se você que tem luta nessa área, você vai entender assim sua mente como se tivessem escrito sobre você ali. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Então esse procrastinador é o cara que ele está ali com a pilha de trabalho para fazer, mas ele está ali tranquilo, pensando, viajando, porque como eu disse, amanhã é o dia que eu vou resolver tudo. Hoje não, hoje eu quero descansar, hoje eu quero refletir, hoje eu quero planejar, mas fazer é amanhã, hoje não. E o procrastinador, ele é tipo aquele cara ali, ó, muito inteligente, tá vendo? Ele vai ali cavando a própria cova, né, gente? Ele vai, como eu disse no início, né, ele é procrastinador, quer ver a frase? É o ato de arruinar sua própria vida sem nenhuma razão aparente. É esse cara aí, ó. Olha que beleza. Está planejando se destruir. É muito interessante que naquela hora que a gente viu lá apresentando o eu da consciência, apresentando o macaquinho e tal, aquele primeiro bonequinho que apareceu falou assim, eu sou adulto, eu não sou criança, então eu vou fazer coisas inteligentes e pensar a longo prazo. E essa é a ideia que o procrastinador tem muita dificuldade de fazer ou de vencer, que é pensar a médio e a longo prazo. Ele só quer coisas de realização imediata. E essa postura de só querer coisas prazerosas, de só querer coisas
mais fáceis, de estar o tempo todo buscando atalhos na vida, é uma postura infantilizada. Né? O procrastinador, ele é uma pessoa que ele é, de alguma maneira, mimado. É uma pessoa que ou alguém sempre fez tudo por ela, sempre, né, passou a mão na sua cabeça, te ajudou demais nas coisas, você nunca precisou lidar com as consequências da sua vida. Né? Sempre no final alguém te ajudou, alguém resolveu, seu pai, sua mãe, nunca te deram o limite, nunca te ajudaram muito nisso. Né? E essa postura do macaquinho, ela está ligada, de alguma forma, a uma postura infantilizada. Né? Enquanto eu estudava, preparando aqui a palavra e vendo, mostrando para a Ju, minha esposa, algumas coisas, eu comecei a reparar esse macaquinho aí querendo crescer na cabecinha da minha filha de 2 anos. E eu fiquei decidido, eu vou matar esse macaco, eu não vou deixar esse macaco crescer na cabeça dela, não. A Bíblia fala assim, o pai que não disciplina o filho, ele não ama o filho. Ele quer o mal do filho. Por quê? Porque se você não disciplina, se você não apresenta para o seu filho que tem limite, que ele não faz só o que ele quer, que as coisas têm consequências, se você não ensina isso para o seu filho, esse macaquinho aí, ele cresce forte. E eu, como pai, eu preciso ajudar a minha filha a matar esse diacho desse macaquinho aí, para que quando ela fique grande, ela não vire uma procrastinadora, mas que ela aprenda que as coisas têm consequência, que ela aprenda. Né? Então, ela não pode, tipo assim, eu quero o bico, então eu vou deitar no chão e fazer pirraça e meu pai vai me dar o bico. Não. Se não está na hora, não está na hora, não vai ter. Né? Então, isso me deu mais força para ensinar, para corrigir a minha filha, para que desde criança ela não cresça achando que na vida tudo se resolve. Ok? Vamos mais um pouquinho aí. A procrastinação, ela muitas vezes vem associada a algum tipo de vício. Por quê? O que o vício tem a ver com a procrastinação? Vício, por definição, é um atalho, é uma gratificação, uma satisfação rápida e imediata. Então, uma pessoa que procrastina, ela está em busca de coisas que dão alívio rápido. E se você procrastina demais e você está acumulando na sua mente várias frustrações, quando você escapole ali em algum tipo de vício, você alivia aquela tensão, você alivia aquela frustração que você está carregando. Né? Então, muitas pessoas estão lutando contra, por exemplo, videogame. Às vezes você fica horas no videogame, você não consegue sair do videogame. Né? Às vezes você está lutando com pornografia, masturbação, esses seriados Netflix. Às vezes você consegue, né, assistir assim, temporadas inteiras, uma atrás da outra. Então, dormir, comer, vários vícios podem estar associados à procrastinação. Por quê? Você faz um planejamento de algo que você gostaria de realizar. Você planeja, estabelece seus alvos e tal, e aí você enrola, não cumpre nada do que você queria, e aí você se sente tão culpado, se sente tão frustrado, que quando você vai ali fugir num vício, você se sente realizado. Porque, em geral, você entra para um vício de alguma coisa que você faz bem. Né? Então, você mata aquele tanto de monstro lá no jogo de tiro lá que você gosta no computador. Você fala, eu sou o cara. Eu não fiz o trabalho, eu tirei nota 0 na prova, mas eu sou o cara, porque eu estou top aqui no videogame. Então, o vício ele vem como uma forma de compensação. É uma compensação enganosa. Né, proporcionalmente, você está como aquele moço no galho, assentado, cortando o próprio galho, destruindo a sua vida, mas, a nível inconsciente, aquilo vai te dando doses de alívio. Essa é a ideia do vício. Eu estou frustrado, eu estou tenso, eu estou travado, então eu me alivio. Eu me alivio no vício. E você pode estar há anos lutando com algum desses vícios que eu citei ou algum outro. E você precisa compreender nessa noite que, às vezes, a raiz desse vício ou o lugar que você precisa vencer e atacar é a procrastinação. Porque vencendo a procrastinação e andando de uma maneira digna, de uma maneira produtiva, a vontade de dar escapadas no vício vai diminuir. Você vai ficar mais forte para vencer esse vício. Então, esse entendimento do ciclo vicioso da procrastinação
associada a um vício é muito importante você entender nessa noite, para que você seja livre desse vício que você está lutando. Amém? Amém. Então vamos lá. Quais então são as raízes da procrastinação, as causas? São essas 3 básicas aí. Primeira delas, imediatismo. Imediatismo é um problema muito complicado para todos nós. Lembra lá do macaco, da gratificação imediata? Imediatismo é um problema para todos nós, porque nós vivemos numa cultura imediatista. Uma cultura do fast food, uma cultura individualista. A ideia de esperar o tempo das coisas amadurecerem, a ideia de construir as coisas ao longo prazo, ela não é um valor para nós. A nossa geração, geração Y, é uma geração que é tudo para ontem, é tudo urgente, é tudo que eu quero realizar é rápido. E as principais coisas que nós queremos construir na vida, elas são difíceis. Elas são demoradas, elas são custosas, elas são construídas ao longo do tempo. Então, nós, como uma geração do fast food, nós, como uma geração ansiosa, uma geração imediatista, que queremos tudo rápido, nós temos muita dificuldade de trilhar o caminho estreito. De trilhar um caminho que você vai indo, até chegar lá na frente e conseguir o que você queria. Nós queremos, tipo assim, ó, eu quero agora, eu fiz agora, eu quero agora. E aí, como a gente não consegue muitas coisas, aí nós vamos encontrar fugas em tarefas mais rápidas, resolvendo coisas de qualquer jeito e fugindo em vícios diversos aí, como eu disse. Então, o imediatismo é uma causa cultural, social, e a procrastinação hoje, ela é um problema muito mais crônico, muito mais sério do que ela já foi em gerações antigas. Pessoas mais velhas, gerações mais antigas, elas não tinham tanto problema com a procrastinação quanto a nossa geração tem hoje. A nossa geração, ela luta muito com procrastinação, com depressão, com ansiedade. Todos esses problemas têm a mesma raiz. Qual que é a causa básica da depressão, segundo alguns psiquiatras? É a baixa resistência à frustração. Ou seja, eu sou uma pessoa imediatista, mimada, que quero tudo para ontem, tudo agora, do jeito que eu gosto. E se as coisas não saem do meu jeito e eu não consigo fazer tudo que eu quero, eu fico emburradinho e isso me leva a me deprimir. Então, o imediatismo, ele é causa crônica e cultural de procrastinação, depressão, ansiedade, várias doenças que nós temos hoje. E temos uma geração que cada vez mais vai ao psiquiatra, cada vez mais toma remédio, cada vez mais sofre de distúrbios mentais. Então, esse problema da nossa cultura, ele é terrível, e o imediatismo ele é totalmente contrário à palavra de Deus. Todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, todos os heróis bíblicos foram provados e aprovados no teste do tempo. Eles esperaram anos, meses, décadas para a realização das promessas, eles perseveraram, eles insistiram, e nós precisamos aniquilar da nossa cultura cristã, da nossa cultura bíblica, essa mentira do imediatismo. Amém? Ok. Mais 2 raízes aí já mais individuais, a insegurança e o perfeccionismo. Então, a insegurança é, às vezes, você que sempre teve alguém fazendo tudo por você. Às vezes você cresceu e as pessoas que foram seus educadores, seus pais, seus avós, pessoas que te criaram, nunca te deram espaço para fazer, para errar, para experimentar. E sempre fizeram tudo por você, muito ansioso. Não, pera, deixa eu fazer, deixa eu pegar, deixa eu resolver. Fazendo as coisas por você. Ou então, te humilhando, te destratando. Às vezes você cresceu no ambiente ouvindo as pessoas dizendo, você não presta, você é um idiota, você nunca vai ser ninguém na vida. Se você tem essa raiz de rejeição, de humilhação, de insegurança no seu coração, você é um grande candidato a procrastinar. Eu vou fazer a conexão daqui a pouco, você vai entender por quê. Mas a raiz da insegurança, a insegurança no seu coração, o sentimento de que você não é capaz, de que você não é bom o bastante, ele te leva a procrastinar. E o outro extremo da insegurança é o perfeccionismo. Então, eu quero que as coisas saiam
tão maravilhosas, tão perfeitas, tão planejadas nos mínimos detalhes, tão executadas assim tão maravilhosamente, que eu acabo não fazendo nada. Né? Aquela ideia assim, no primeira semana de semestre da faculdade, você planeja assim, não, então esse semestre vai ser top demais. Eu vou ler todos os textos que a professora passou, eu vou estudar todos os dias, eu vou entregar todos os trabalhos dentro do prazo, e aí aí você faz aquele planejamento maravilhoso, você vai fazer tudo perfeito e tudo mais, lindo. Aí, quando passa a primeira semana, que o monstro do pânico estava dormindo, porque não tem prazo nenhum chegando, aí você enrolou, você dormiu, você passeou, você fez de tudo, menos estudar e ler os textos daquela semana. Aí vira a semana seguinte, você fala assim, não, nessa semana eu vou ler os da semana passada que eu atrasei e os dessa semana também. E aí, na hora que passa 2, 3 semanas que você se embolou e já não tem jeito mais de ler o texto da primeira, da segunda, da terceira, da quarta semana, tudo ao mesmo tempo, aí o que você faz? Você tenta fazer a primeira prova, você vai mal, esse semestre não vai dar não. Aí você chuta o balde e abandona a matéria, semestre que vem eu faço ela de novo. É assim que muita gente faz. Eu quero fazer tudo tão exatamente perfeito, tão maravilhoso, que aí eu não faço nada. E nós não podemos agir com perfeccionismo se queremos vencer a procrastinação. Então, nota que essas 3 causas, essas 3 raízes, elas têm uma coisa em comum, que é o quê? A tarefa que está diante de mim, ela é muito grande, ela é muito difícil. Por que a tarefa é muito difícil? Porque eu sou imediatista e essa tarefa aí que eu preciso fazer, ela vai dar trabalho demais, eu não estou disposto a plantar a longo prazo. Então a tarefa é muito grande porque eu sou imediatista. Ou a tarefa é muito grande e o desafio é muito assim, desesperador, porque eu não sou capaz, porque eu não acredito em mim mesmo, ou porque eu sou tão perfeccionista que eu coloco a tarefa num nível muito grande. Percebe que essas 3 coisas elas fazem o mesmo resultado? Elas nos levam a querer vencer como que um gigante. Né? Então, a raiz, resumindo essas 3 raízes aí, imediatismo, insegurança e perfeccionismo, o procrastinador, ele olha para as tarefas que ele tem diante de si como se elas fossem gigantes. E aquela tarefa ela fica tão grande, tão desesperadora, que eu fujo dela. Eu faço qualquer outra coisa menos aquilo. Seja porque eu sou mimado, seja porque eu não acredito em mim mesmo, seja porque eu sou preguiçoso, seja porque eu fui humilhado a vida inteira, seja porque eu sou imediatista e ansioso. Tem várias causas, mas todas levam ao mesmo raciocínio. A tarefa fica grande demais e eu me sinto pequeno demais, me sinto incapaz de vencer aquela tarefa. Então tá claro o cenário? Esse é o problema da procrastinação e eu vou finalizar com algumas indicações bíblicas de como vencer. Amém? Quer vencer esse gigante aí? Amém. Então vamos vencer esse gigante. A primeira coisa que nós precisamos para vencer esse gigante é buscar força em Deus. Não há outro lugar que você vai ser mais capacitado, mais renovado, mais orientado para vencer os gigantes da procrastinação, as tarefas, do que em Deus. É muito interessante porque quando nós estamos com a nossa vida governada pela nossa carne, quando você está com a sua vida, você está no controle da sua vida, em geral, as suas atividades e os seus planejamentos, eles ficam uma bagunça. Porque você não dá conta de colocar em prática tudo que você gostaria. Agora, quando você prioriza no seu dia a dia a busca por Deus, quando você a cada dia você se renova no Espírito Santo, você se enche do Espírito Santo, e quando você está vivendo uma fase de intimidade com o Espírito Santo, vivendo, lendo a palavra, orando, adorando, servindo a Deus, quando você coloca Deus no centro e o Espírito Santo ele está no governo da sua vida, em geral são as fases que nós produzimos mais e rendemos mais. E tem épocas que a gente pensa assim, eu vou
estou muito ocupado hoje, tem muita coisa para fazer, então eu não vou orar, não vou ler a Bíblia, não, eu vou direto já responder meus e-mails, escrever minhas coisas. E quando a gente faz isso, no final do dia nós não produzimos nada. Então, se você quer vencer a procrastinação, a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa colocar como prioridade máxima na sua vida, na sua agenda, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. É o seu relacionamento com Deus, sua vida de intimidade com Deus. Sem isso, você vai estar na mão do macaquinho da gratificação instantânea. Então, você precisa de priorizar Deus, porque Ele é o especialista em vencer gigantes. Você sozinho não vai conseguir, mas Ele é capaz. Segunda coisa que você precisa entender sobre como vencer a procrastinação está lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios sumiu aqui, gente. Pessoal, o que é isso? Efésios capítulo 5, texto que o Roberto ama, esse texto. Lá no verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades e que nós devemos viver de uma maneira correta, de uma maneira excelente, cada kairos. Essa palavra oportunidade que aparece aí é essa ideia de kairos. E o kairos é o quê? É o tempo de Deus. São os ciclos de Deus na nossa vida. E esse texto, ele traz a ideia clara que nós falamos aqui ao longo de toda a noite. Nós dissemos que o procrastinador, ele tem a tendência a jogar os projetos, as coisas dele para amanhã. E esse texto mostra que o dia de realizar a vontade de Deus é hoje. É nesse tempo. É nesse kairos. E não amanhã. Então, você precisa entender que Deus está colocando oportunidades, está colocando dons, está colocando portas, Ele está colocando coisas na sua vida, na sua mão. E você precisa saber o que fazer com essas coisas hoje, porque amanhã não dá. Tem uma letra dos Racionais que diz... Vocês estão rindo aí, né? Mas é verdade, tem uma parte da letra, naquela música A Vida é Desafio. Lá no final, o Ed Rock está conversando com o cara e tal, e aí o cara fala assim, fala com ele assim, é justamente nas fases da vida que a gente está assim despreparado que os problemas acontecem, né, não, irmão? Aí o cara falou, é isso mesmo, né? Aí fala assim, não, truta, você é burro, bicho. Ele fala assim, a vida é desafio, né? O hoje, eu perdi o verso da música, esqueci, gente. Põe a música para nós aí, João. Mas ele fala assim, não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será consequência do presente. O futuro é ilusório, porque ele não existe. O hoje é real. É a realidade em que você pode interferir. Não espere o futuro mudar a sua vida. O hoje é real. Hoje é o kairos, hoje é o tempo de Deus para você mudar a sua história. Você precisa entender isso, encarar isso de frente. Pare de pensar em amanhã, mas vença no hoje. Estamos acabando. Só pegar aqui meu... Esse aqui eu vou dar umas dicas práticas para vocês, tá bom? A ideia desse slide aqui, a base desse princípio, é que para você vencer a procrastinação, você precisa encarar esses ciclos da vida, um de cada vez. Você não consegue pegar um gigante enorme e derrotar ele sozinho. A melhor maneira de você vencer essas tarefas difíceis, esses projetos que você não está conseguindo realizar, é um pouquinho de cada vez. A parábola dos talentos diz assim, que Deus distribuiu os talentos e depois ele veio
e pegou contas. E ele falou, o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? E aí, no final, ele fala assim, pega esse que não fez nada, que enterrou o talento, e dá para o outro que multiplicou. E aí Deus fala assim, você foste fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. E assim são os desafios na nossa vida. A cada desafio é um passo, é um degrau que você sobe. Quando você sobe naquele degrau, você foi fiel naquele pouco, Deus manda o próximo. Às vezes a sua vida cristã está estagnada, às vezes a sua vida está toda parada. Porque você está num degrau, Deus te deu desafios, Deus te deu oportunidades, Deus te deu coisas para você realizar. E enquanto você não vencer esse desafio, você não passa de nível. Pensa no videogame do Mario. O Mario tem os mundos lá. E aí você vai nas fases, você ganha ali as fases, você ganha os prêmios, você vai no chefão. Enquanto você não passa do chefão, você não abre o próximo mundo. Essa é a ideia. Você está vivendo, você tem ciclos na sua vida. Você só sobe de nível, só vai para o próximo desafio depois que você vencer esse aí. Né? E Deus ele quer te ajudar a vencer esse desafio. Você precisa pegar esse gigante e dividir ele em pequenos ciclos e pequenas coisas que você tem que vencer. Então aqui, para a gente encerrar, eu quero te dar dicas práticas. Planejamento para vencer a procrastinação. Primeiro, saia de propostas vagas, de planejamentos vagos e abstratos, e monte um planejamento claro. Uma coisa específica, como que você pode vencer esse desafio aí. Então, muitas vezes, o procrastinador ele é bom de quê? De planejar. Ele é péssimo de fazer. Ele planeja o tempo inteiro, ele planeja. Aí ele fez tudo diferente do que ele planejou e fica igual o GPS, assim, recalculando a rota. Aí ele vai e recalcula, aí ele refaz o planejamento todo, aí depois ele recalcula de novo. Né? Então, você precisa fazer um planejamento real, porque, em geral, você faz um planejamento para te enganar. Então, é do tipo assim, aprender a fazer programação, fazer aplicativo de celular, programar no computador. Esse é seu alvo. Isso é uma coisa tão grande, tão abstrata e tão assim, distante, que sabe quando que você vai aprender a programar? Nunca. Aí você tem que pegar esse alvo abstrato, distante, e falar assim, não, meu alvo é agora, no mês de novembro, de dezembro até fevereiro, eu vou fazer um curso online de programação. Aí depois eu vou procurar especialistas, vou tirar minhas dúvidas e vou montar um aplicativo de teste e vou colocar ele para poder as pessoas usarem e me darem feedback. Aí você vai aprender a programar. Então não adianta você colocar alvos gerais, grandiosos e genéricos. Você precisa colocar coisas específicas e fáceis de você cumprir. Outra coisa, pensar alvos pequenos. Às vezes você monta um planejamento da semana ou do semestre tão grandioso, do tipo esse que eu falei. Então, esse semestre eu vou ler todos os textos que a professora passou e vou estudar tudo antecipado e vou tudo mais. Não faça um planejamento tão grande, tão ambicioso. Se você tem dificuldade de cumprir os seus projetos, você tem que colocar planejamentos bem facinhos. Do tipo assim, meu alvo hoje é estudar meia hora. É melhor você estudar meia hora hoje do que não estudar nada. E quanto mais fáceis forem os seus alvos da semana, mais você vai conseguir derrotar esses gigantes aí. E aos poucos você vai conseguindo aumentar. Mas não adianta você colocar todos os alvos, todos os desafios, tudo grandioso, um tanto de coisa que você vai mudar ao mesmo tempo e alvos enormes. Não, você tem que colocar alvos pequenos e fáceis para você, ao invés de acumular frustrações e ficar naquele ciclo vicioso de cair nos seus vícios, você tem que acumular vitórias. Então, faça alvos fáceis, alvos que você vai conseguir cumprir. Escolha de tudo que você quer fazer, escolhe uma coisa, duas coisas, no máximo 3 coisas que você vai colocar em prática agora. Tem uma sugestão de vários blogueiros, vários sites que falam da procrastinação produtiva. Qual que é a procrastinação produtiva? Você tem uma listinha de tarefa, tem a ordem de prioridade dos mais importantes para o menos importante. Você pode ali, às vezes, estar fazendo alguma coisa que é o mais importante, mas você ali, no momento, você não está conseguindo render tanto. Você encaixa alguma coisa, só que ao invés de você ir jogar videogame ou ir assistir uma série do Netflix, que é uma coisa totalmente improdutiva, você encaixa
uma coisa que está na sua lista, que não é tão importante, mas que também é algo que você vai ter que fazer. Então, isso ajuda também a você ir produzindo, estar sempre produzindo. Estabeleça marcos ou prazos intermediários. Ao invés de você colocar grandes alvos para longo prazo, coloca, não, essa semana eu vou estudar dos 5 dias úteis da semana, 3 dias eu vou estudar meia hora. Um alvo fácil, com limites. No final dessa semana eu vou ler até o capítulo tal. Então, coloca alvos pequenos, alvos mais curtos, até a semana, até o mês. Você faz um planejamento partidinho para te facilitar ir cumprindo ele. E, se necessário, se comprometa com as outras pessoas. Conte para alguém. Fala, estou assumindo com você um compromisso. Né? Por exemplo, eu tive no Retiro Mais de Deus, há poucos dias atrás, e aí uma moça tomou uma decisão lá, e aí ela veio, me contou a decisão que ela tinha tomado, e falou comigo assim, Breno, eu te peço que até o final dessa semana, você me pergunte se eu fiz. Porque isso vai me ajudar a cumprir o que eu estou assumindo o compromisso com você. Só faz isso por mim. Me pergunta se eu fiz. Então, isso ela me colocou de polícia. E 2 dias depois ela já me mandou a mensagem. Não precisa me perguntar não, já fiz, já está resolvido. E ela mesma me contou o que tinha acontecido. Então, conte para algumas pessoas de confiança os prazos e as metas que você está colocando, que isso vai te ajudar a despertar o monstro do pânico aí para você fazer o que você tem que fazer. E aí, por fim, a última dica prática é que se você for acumulando vitórias e enfrentando aos poucos, você vai se sentir mais confiante. E cada vez você vai conseguir desafios maiores. Né? Então, comece pequeno, comece simples e vá acumulando vitórias até você entrar num fluxo de produtividade, de render, que vai ser muito bom para você. Amém? Queria chamar a banda aqui. Nós vamos ler o texto bíblico. Queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, para a gente encerrar. Eclesiastes, capítulo 11. Diz assim, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas sementes serão igualmente boas. Conselho para os jovens: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembrem-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. E aqui, Salomão termina com um conselho muito importante para nós. Ele diz assim, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar e até onde sua vista alcançar. Mas ele está dizendo, faz o que você quiser, o que você desejar, o que você quis, o que você quiser, você faz. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E eu finalizo então com essa reflexão de que tudo que nós fazemos hoje tem consequências.
Se você quer vencer a procrastinação, você precisa ter consciência de que hoje é o dia que você está plantando. Tudo que você for plantando no seu dia a dia voltará para você como uma consequência, como uma resposta, como um resultado no futuro. E você, jovem, pode fazer a escolha de gozar a vida, de seguir por todos os atalhos, de buscar sempre a satisfação imediata, de fazer sempre o que é mais fácil, sempre o que você deseja, mas saiba que virão consequências. Saiba que um dia você vai tentar colher e não vai ter nada para colher. Não vai ter ninguém perto de você, não vai ter nenhum relacionamento consistente do seu lado. Não vai ter nada, nenhuma renda, nenhuma profissão, nada. Se você não plantar aos pouquinhos hoje, se você não começar a semear o seu futuro, amanhã você estará em sérias complicações. Enquanto nós somos crianças, adolescentes, no início da nossa juventude, nós colhemos aquilo que nossos pais plantaram para nós. E se a vida até hoje foi muito fácil para você, porque seu pai te deu tudo que você precisou, te ajudou em tudo que você precisar, lembra que seu pai não vai durar para sempre, nem a sua mãe. E daqui a alguns poucos anos, você vai precisar de colher o que você está plantando hoje. E se você não está plantando nada, você não vai colher nada. Eu não quero que você termine numa situação degradante, abandonado num asilo, ou sei lá o que pode acontecer com você, se você não plantar nada. Então lembre-se que o que você faz hoje terá consequências. É difícil pensar no amanhã, é difícil construir a longo prazo quando nós temos um macaquinho da gratificação imediata governando a nossa mente. Você precisa tirar esse macaquinho do controle. Você precisa assumir o controle, ou melhor, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus assumir o controle da sua vida. Para que você consiga fazer coisas de médio e longo prazo, não só coisas de curto prazo. E comece pequeno. É melhor você plantar um pouquinho, uma semente que seja hoje, porque amanhã você vai ter alguma coisa para colher. Do que você fazer grandes planos e não plantar nada. Planeje menos e faça mais. Defina suas prioridades, faça um planejamento bem simples e execute. Uma grande obra como essa, uma grande casa, um grande projeto que você deseja construir, ele é construído tijolo por tijolo. Não adianta você sonhar com uma grande casa linda, com uma grande construção, se você não põe a mão na massa e começa a ajeitar os tijolos. Sem trabalho, sem plantio, não há colheita. Amém?